Boa noite, irmãos. Espero que a graça e o amor de Deus seja sobre nós nessa noite. Para termos a nossa ministração, abramos as nossas... Colossenses capítulo 3. As Bíblias, na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 até o 6º versículo. Se achamos assim, diz a palavra do Senhor: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém? Curva a sua cabeça, estarei orando. Pai Santo, glorioso Deus, Altíssimo, qual reina sobre todas as coisas, que governa, Deus, tanto os ímpios assim como os justos, o qual condenará e julgará segundo as suas obras. A esse Deus nós oramos. E Pai, pedimos, Deus, a Ti a sua infinita graça sobre as nossas vidas. Porque ainda, Deus, que possamos nós estudar até o mais alto nível acadêmico, jamais, Deus, seremos capazes, Pai, de explicar a profundidade, a altura, a largura, Deus, a espessura das profundidades que as suas palavras expressam, Deus, sobre a vida de um verdadeiro cristão. E nós, Deus, não somos capazes, Pai, de exprimir essas palavras até que a última gota, Deus, de iluminação a nós seja revelada. Mas o pouco de graça, Deus, nós pedimos a Ti, que o Senhor ilumine-nos de tal modo que a Sua palavra traga eficácia aos nossos corações. Que ela seja eficaz, ó Deus, e que nós possamos viver somente para ela. No nome santo do Senhor Jesus, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Amém. Quero primeiramente dar graças a Deus por esta oportunidade que nos concede e pela Sua infinita graça sobre as nossas vidas. E começar com a minha introdução dizendo que não há verdadeiro cristão sem que haja renúncia. Não há verdadeira conversão sem que haja a morte da carne e a vivificação à vontade de Deus. Não há uma vida piedosa que não lida com a mortificação das obras da carne. E não há uma vida piedosa que não lida em nascer de novo dia após dia. Não existe. Podemos tentar mencionar quantas pessoas quisermos, mas não haverá nenhuma delas que tenha sido zeloso ao ponto de ser considerado cristão, que não tenha tido uma vida piedosa, uma vida de mortificação, uma vida de renúncia, uma vida de mortidão na carne para viver para Deus. E nós bem sabemos que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses com um coração alegre por conta da sua fé e das suas obras, por conta de tudo aquilo que eles faziam com os irmãos e por conta da sua disponibilidade a servir aos santos do Senhor. E ele os adverte acerca de muitas coisas, algumas coisas que é acerca dos falsos profetas, aqueles que dão a falsa doutrina, porque ainda que os colossenses eles fossem verdadeiramente cristãos, é notório que eles ainda precisavam da sã doutrina, eles ainda precisavam de serem ensinados mais acerca da vontade de Deus. O apóstolo Paulo inicia dizendo: portanto, se já ressuscitaste com Cristo. A primeira coisa que o apóstolo Paulo lida é acerca da ressurreição com Cristo. Para entendermos melhor, nós devemos entender que a morte de Cristo, ela significa a remissão de todos os pecados dos homens. E todo aquele que é convertido
ele é tido como um morto em sua própria vontade e uma pessoa que ressuscitou com Cristo. A certeza de que nós somos verdadeiramente salvos é porque Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, nós temos a certeza de que Deus recebeu o seu sacrifício e Ele também nos recebe como os seus filhos. Então Paulo ele diz, se já ressuscitaste com Cristo, no sentido de que se fostes salvos em Cristo, se em Cristo alcançaste graça, se em Cristo alcançaste essa misericórdia, pensai nas coisas do alto, ou mesmo buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Seria inútil se o apóstolo Paulo escrevesse essas palavras a pessoas que não sabem nada de Deus, não provaram da graça de Deus, do seu amor, e muito menos foram salvos por Deus. Mas porque o apóstolo Paulo ele sabia que essas pessoas, ainda que no meio delas havia algumas pessoas que não são salvas, ele sabia que existia lá verdadeiros cristãos, pessoas que foram convertidos. No entanto, ainda que eles fossem convertidos, eles tinham pouco conhecimento da vontade de Deus. Ele diz, se vocês verdadeiramente foram convertidos por Deus, se verdadeiramente Deus vos alcançou, se verdadeiramente vocês foram alcançados pela benevolência de Deus, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, à destra do Pai. Não é novidade que a igreja primitiva ela tinha vários adversários, os gnósticos, e muitas outras linhagens de pessoas que diziam que não é necessário com que nós sigamos a Cristo. Algumas pessoas ousavam dizer que Cristo foi um falso mestre, é uma pessoa que não tem nada para dar. Então o apóstolo Paulo diz que se vocês verdadeiramente foram salvos, se verdadeiramente vocês foram convertidos, deixem todas as linhagens dos falsos profetas e fitem os vossos olhos onde Cristo está. Em cima, onde Cristo está. E essa é uma expressão de exortação aos filhos de Deus a buscarem a santidade. Ninguém pode pensar nos céus e pensar na corrupção. Ninguém pode pensar nos céus e pensar no pecado. Ninguém pode pensar nos céus e pensar em imoralidade. Ninguém. O que Paulo está a dizer é que se vocês foram salvos em Cristo Jesus, pensai naquilo que é de cima. Pensai na santidade. Pensai na glória que há de vir. Pensai na vontade de Deus. Pensai naquilo que Cristo quer vos dar. Pensai nas promessas de Deus. Pensai naquilo que Deus vos guardou. Pensai na vontade de Deus sobre as vossas vidas. Pensai em tudo isso. Buscai isso. Buscai nas coisas que são de cima. E não nas coisas que são da terra. E não nas coisas que são da terra. É muito... é de hábito encontrar cristãos que dizem-se conhecer a vontade de Deus, dizem-se conhecer a palavra de Deus, dizem serem pessoas que oram, mas a sua vida é uma vida que está firmada na terra. Não no sentido de que não podemos fazer a vida aqui na terra, mas é lastimável você conversar com um cristão, ele te contar de planos todos os dias e nunca falar da sua moradia celestial. Nunca falar daquilo que Deus preparou para ele, daquilo que Deus quer para ele, daquilo que Deus reservou para a sua vida. Muitos estão preocupados em firmar-se no mundo, serem pessoas conhecidas, serem pessoas com títulos, ou serem pessoas bem-sucedidas. Mas o apóstolo Paulo diz, buscai nas coisas que são de cima, nas coisas que estão do alto, e não nas coisas que são da terra. Porque sois peregrinos nesse mundo, vocês estão de passagem, vocês um dia desses vão partir. Um dia desses vocês vão partir. Não estarão mais aqui dentre nós.
Então não busquem as coisas que são da terra. Não baseiem as vossas vidas nas coisas que são da terra. Mas buscai as coisas que são de cima. Nas coisas que são de cima. Onde Cristo está sentado à destra do Pai. E ele procede dizendo: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O que Paulo está a ensinar é que se vocês foram convertidos em Cristo, a vossa vida já não vos pertence. A vossa vida não é mais vossa, mas pertence a Cristo. Pelo que vocês devem buscar a vontade de Cristo, não a vossa vontade. Porque se vocês aceitaram a Cristo, vocês foram convertidos em Cristo, vocês foram mortos com Ele. Assim como Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, se vocês verdadeiramente foram convertidos, vocês não mais vivem para vós, porque vocês mortificaram a vossa carne. Vocês estão mortos para o mundo, vocês estão mortos para a vossa vontade, vocês estão mortos para os vossos desejos, vocês estão mortos para as vossas ganâncias, para o vosso orgulho, vocês estão mortos em suas concupiscências. Vocês estão mortos. E a vossa vida não mais está nas suas mãos. A vossa vontade não está mais nas vossas decisões, mas sim está em Cristo. Está escondida em Cristo. Não naquilo que vocês pensam que é certo, não naquilo que vocês pensam que deve ser a vossa vida, mas sim naquilo que Cristo reservou para vós. Porque a vossa vida está escondida em Cristo. Está escondida com Cristo em Deus. Não mais pertencer a vós mesmos, mas sim a Cristo. Pelo que, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Se vocês foram salvos, se vocês ressuscitaram com Cristo, vocês foram aceitos em Deus por meio de Cristo, olhai para as coisas de cima, onde Cristo está sentado. Porque vocês não mais vivem para vós mesmos. E vocês não pertencem mais para as vossas vidas. Pelo que Cristo, quando se manifestar, porque Ele vos ressuscitou, porque Ele vos transformou, porque Ele tomou o vosso coração de pedra e vos deu um coração de carne para que vocês andeis segundo a vontade de Deus. Porque Cristo fez isso. Quando Ele se manifestar, Ele vos glorificará. E vós não mais sereis pessoas submetidas às ordens do pecado, ou não sereis mais pessoas que não estão isentas de pecar, mas sim serão pessoas glorificadas em Cristo. Assim como Ele estiver glorificado, vós também sereis glorificados. Assim como o hino diz: eu não sei quando Ele virá, mas o que eu sei é que Ele vem. É o que o apóstolo Paulo está a ensinar. Que porque vocês foram ressuscitados, Cristo vos glorificará. Ele não simplesmente virá para vir ver-vos como a sua noiva, adornada, santa, imaculada, mas Ele também vos glorificará para que, como Ele for, vocês também sejam assim. Ou não é assim que a palavra de Deus ensina? Que assim como Ele é, nós também seremos assim. Glorificados, imaculados, cheios de graça e de um coração puro. É o que Cristo está a ensinar. E tendo o conhecimento de que Cristo, Ele virá em glória. E se Ele se manifestar, vocês também se manifestarão juntamente com Ele em glória do seu Pai. Mortificai, pois, os vossos membros. Em outras versões diz as vossas obras que estão sobre a terra. Se vocês estão convictos de que Cristo vem, então mortificai as vossas obras da carne. Mortificai as vossas obras do pecado.
mortificai o vosso desejo, que todo santo dia vos tem perseguido. Mortifiquem a vós mesmos. E sabe o que esse versículo está a ensinar? É que você é responsável pelas suas quedas. E que você deve ser uma pessoa que busca todo santo dia lidar com o seu pecado, de tal modo que você subsista no dia da tentação. Não estou aqui a ensinar que se você resiste às tentações é porque você é forte, não. O que eu estou a dizer é que busque a Deus de tal modo que o pecado não faça o seu estilo de vida. Que o pecado não seja um animal de estimação na sua vida. Porque o fato de você ser convertido não quer dizer que o pecado não te seguirá. É blasfêmia dizer que a pessoa pode atingir a perfeição ainda neste mundo. Isso quer dizer que o que Cristo fez não foi necessário. Porque eu posso ser capaz de santificar a mim mesmo e ser perfeito. E Paulo está a dizer, mortificai, pois as obras da carne. É um processo contínuo, dia após dia, noite após noite, manhã após manhã, momento após momento. Satanás está preparado todo santo dia com os seus dardos para todo aquele que professa a fé em Deus e todo aquele que é convertido em Cristo Jesus. E o homem diz, Satanás investe 24 horas para te deixar cair e você só investe 5 minutos em oração. Num ser que tem experiência desde o Éden até o dia de hoje. E você nem 25 anos tem.